Então, melanoma de coroide. Já o melanoma de coroide é o tumor intraocular primário maligno mais comum, acomete mais adultos e, numa proporção geral, costuma ser o tumor intraocular primário maligno mais comum. O melanoma de coroide ele corresponde por 80% dos melanomas uveais. Lembrar que os melanomas uveais pode se acrescentar o melanoma de corpo ciliar, por exemplo. Costuma acometer o fenótipo claro, 80% é acima dos 45 anos, tem uma associação com névoas de Ota e uma associação com névoas de coroide. O nevo de Ota, ele é bem típico, é uma hiperpigmentação que segue a área de inervação do nervo trigêmeo, geralmente V1. É mais comum em negros e tem uma proporção de evolução para melanoma de 1 para 400. O nevo de Ota pode acometer úvea, sistema nervoso central, pele e órbita e ter essa evolução para melanoma nessas topografias também. 10% dos casos ele pode causar um glaucoma pigmentar do tipo pós-trabecular. Já o nevo de coroide, ele é comum, ele ocorre em 8% da população, é mais comum em brancos e ele tem uma proporção de evolução para melanoma de 1 para 500. Aqui a gente pode ver duas imagens nele. Essa primeira tem um aspecto mais claro, já na segunda tem um aspecto mais escuro. Em ambos os casos a gente não precisa tratar, mas apenas acompanhar. Algo muito importante é ver se é um nevo de melanoma ou se é um melanominha, tá? Isso é muito importante, principalmente nesses casos de nevo de coroide, no acompanhamento. Como é que a gente vai diferenciar se é um melanominha de coroide ou se é um nevo de coroide? Um aspecto importante é o tamanho. Se ele tiver uma espessura maior de 2 milímetros, a gente vai desconfiar de melanoma. Se tiver fluido subretiniano, a gente vai desconfiar de melanoma, porque o nevo de coroide, ele geralmente é estável e não causa essa exudação. No ultrassom do tipo A, vai ter a presença de ângulo-capa, que vou mostrar em seguida. O melanoma costuma dar sintomas, baixa de visão, fotopsias, perda de campo, metamorfopsia, o que não ocorre nos nevos. Geralmente o melanoma é próximo do disco, a presença de um pigmento do tipo laranja, não tem drusas no melanoma, as calcificações e tem uma ausência desse halo atrófico ao redor do melanoma, o que não ocorre no nevo de coroide. Alguns exames que vão ser importantes para a gente conseguir fazer essa diferenciação é autofluor, ultrassom, OCT, retino, um exame com OBI e o campo visual. Aqui algumas diferenças entre nevo e melanoma. Nessa primeira imagem do ultrassom, a gente consegue ver que tem uma exudação ao redor desse melanoma, o que nos faz abrir os olhos. Já embaixo, a gente consegue ver que esse ângulo capa. Primeiro, a gente consegue ver um pico bem alto, tão alto quanto o da retina, mas logo abaixo desse pico há uma queda, tá? Essa queda é chamada de ângulo capa e logo em seguida ele se eleva. No OCT a gente vai conseguir ver bem esse fluido subretiniano. Na autofluor a gente vai conseguir avaliar muito bem a lipofucsina. E no OBI a gente vai conseguir, ou às vezes até na lâmpada de fenda, a gente vai conseguir ter uma avaliação muito boa do tamanho dele, tá? Nos nevos geralmente é menor de 13 milímetros e 60% estão próximos da fóvea ou do nervo óptico. Aqui algumas imagens de como a gente pode ver um melanoma de coroide na retinografia. O mais comum é ele ter esse dome shaped, que é essa forma de doma, tá? Que é um crescimento mais endofídico. Outra forma bem característica é essa forma em cogumelo, tá? Ela tem essa forma em cogumelo porque há uma quebra da membrana de Bru, daí onde tem essa quebra da membrana de Bru, ele acaba crescendo mais e onde não teve, ele cresce menos. Por isso que fica esse formato de cogumelo. Ele pode ter um aspecto difuso,
Ele pode ser pigmentado, que é o mais comum, ou ele pode ser amelanótico. Aqui em outros exames a gente pode ver características importantes do melanoma dicoroide. Um deles é a dupla circulação. A gente pode ver mais anteriormente a circulação da retina e embaixo a circulação do tumor. Já no exame de endocianina verde, a gente vai ver esse exame de dupla circulação, só que é ao contrário. Anteriormente mais o tumor e posteriormente a circulação da coroide. A ressonância é importante para avaliar a extensão extraocular do tumor. Em T1 ele vai aparecer mais hiperintenso, ao contrário do vítreo, e em T2 mais hipointenso, ao contrário do vítreo também. Ele tem uma mortalidade alta, o melanoma dicoroide, como todos os melanomas em si, tem uma mortalidade de 50% em 10 anos. Se tiver metástases, é uma sobrevida menor ainda, de apenas 5% em 5 anos. As metástases sempre são hepáticas, é a principal causa de morte. Nos casos documentados, quase 100% dos casos metastáticos havia metástases já no fígado, mas pode ocorrer em pulmão, que é o segundo sítio mais acometido, em sistema nervoso central, pele, órbita e ossos. O tratamento, ele é um pouco similar com o do retinoblastoma. Em casos duvidosos, que a gente não sabe se é um névoa ou se é um melanoma pequeno, ou pacientes que não têm condições clínicas para passar por algum procedimento, a gente vai observar. A gente pode realizar a termoterapia transpupilar com laser de diodo. A gente vai passar numa região menor de 12 milímetros da base e menor de 4 milímetros de espessura. Responde melhor em tumores pigmentados, mas tem uma recorrência maior que a bracterapia. Então, ele não é tão bom assim como a bracterapia. Já a bracterapia, que são aquelas sementinhas, a gente vai colocar próximo à esclera, bem na topografia do tumor. Geralmente se usa o iodo 125 ou RU 106. Vamos usar em melanomas médios e geralmente, quanto mais próximo da base, mais próximo vai estar da semente de bracterapia, então vai ter uma radiação maior, e já no ápice vai ter uma radiação menor. As complicações da bracterapia, a retinopatia da radiação, a neuropatia óptica pela radiação e a catarata. E tem uma recidiva de 10%. Já a enucleação, a gente vai optar em tumores grandes, em melanomas grandes, ou quando não tem prognóstico visual, ou quando o corpo ciliar está muito acometido. Um estudo, que é esse Collaborative Ocular Melanoma Study, avaliou que a radioterapia pré-nucleação não reduz a mortalidade em 5 anos, apenas reduz o tamanho do tumor. Já a exanteração, ela vai ser necessária quando ocorrer invasão orbitária. Já sobre a doença de von Hippel-Lindau, lembrar que é uma doença sistêmica, o seu acometimento ocular a gente chama de hemangioblastoma ou hemangioma capilar da retina. São células angioblásticas e capilares hiperplásicos. Há presença de vasos nutridores nesse tumor. Ele tem uma genética autossômica dominante, o gene é o próprio nome da doença. 45 a 60% dos pacientes com von Hippel-Lindau vão ter esse mangioblastoma, 50% dos casos são bilaterais e eles podem ser num olho únicos ou múltiplos. A clínica dele é que geralmente ele é em 25% dos casos é peripapilar, pode ter exudação ao redor desse mangioblastoma, pode ter DR seroso e hemorragia vítrea associada a ele. Já os acometimentos sistêmicos da doença de von Hippel-Lindau é o hemangioma do sistema nervoso central, geralmente cerebelo, mostrado na primeira imagem. Na segunda imagem, a gente consegue ver um carcinoma de células renais. E na terceira imagem, a gente consegue ver o feocromocitoma. O feocromocitoma pode estar tanto na adrenal como próximo do sistema simpático na região abdominal. Outros tumores são cistos de pâncreas, fígado, rins, tumor no epidídimo e no ligamento largo uterino.
O que vai causar a morte na doença de von Hippel-Lindau é esse acometimento sistêmico, tá? Não vai ser o hemangioblastoma. O tratamento do hemangioblastoma na doença de von Hippel-Lindau pode ser a fotocoagulação a laser, cercando esse tumor. Pode ser a crioterapia em lesões que são grandes ou periféricas demais para fazer a fotocoagulação, ou a gente pode fazer o APDT, que é a terapia fotodinâmica com a verteporfirina EV, para lesões peripapilares, que a gente não pode fazer nem crio nem foto. Já o hemangioma racemoso, ele tem uma característica muito típica, né? São esses vasos enormes que a gente vê e geralmente não costuma ficar em dúvida de tão típico que é. Geralmente ele é unilateral, não tem herança. Em 80% dos casos ele pode diminuir a acuidade visual. Ele é um aumento da tortuosidade do calibre dos vasos, anastomoses diretas entre arteríolas e vênulas, sem capilares interpostos, por isso que esses vasos têm um calibre tão aumentado, e a gente não consegue distinguir muito bem o que é artéria e o que é veia na retina. A clínica, eles costumam ser unilaterais. Esses vasos, a despeito de seu calibre grande, das suas anastomoses sem capilares, na angioflúor não tem extravasamento desses vasos. Uma associação importante com o hemangioma racemoso é a má formação arteriovenosa cerebral e psilateral à lesão, que é a síndrome de Wyburn-Mason. Mas isso não ocorre na maior parte dos casos. A gente não precisa tratar esses vasos, mas tem uma associação com oclusão vascular, porque eles não são tão patentes, não são tão funcionantes. Já outro tipo de hemangioma da retina, além do racemoso, é o hemangioma cavernoso. A gente tem que lembrar que o hemangioma cavernoso pode ser da órbita, que é discutido em outro módulo, né? Mas este aqui é da retina. Ele acomete mais no sexo feminino, o que ocorre no hemangioma cavernoso da órbita também. Haja visto que ele tem uma relação direta com o estrogênio. Ele tem esse aspecto bem típico de cachos de uva. Ele tem uma herança esporádica, é mais comum, mas pode ter uma herança autossômica dominante. Geralmente está restrito à retina e nervo óptico, mas podem ocorrer hemangiomas cutâneos intracranianos associados. Existe essa associação. A clínica são os cachos de uva. Esses hemangiomas cavernosos da retina costumam ocorrer mais a retina interna e o nervo óptico, eles não são tão profundos. Na angioflúor, a gente pode ver um fluxo extremamente lento nesse hemangioma cavernoso. O fluxo é tão lento que o sangue que passa ali, ele acaba criando um nível, acaba se separando entre hemácias e plasma, como se fosse aquele exame feito em laboratório, onde é gerado o frasquinho para separar as partes do sangue. E nele também não há extravasamento e exsudação. O tratamento apenas oclusão vascular também. Já o hemangioma circunscrito da coroide, ele ocorre mais no polo posterior na mácula, tem uma associação com DR seroso, que a gente sabe que a coroide tem um fluxo bem mais intenso que a retina, e ele apresenta uma alta refletividade interna. Geralmente ele é isolado, não está associado a nenhuma doença sistêmica. A clínica dele, aqui no ultrassom a gente pode ver um DR associado. Algo que diferencia do melanoma de coroide é que não tem esse ângulo capa. A gente pode ver que primeiro tem um pico e ele se mantém. Nessa OCT a gente consegue ver o fluido subretiniano e ele tem uma alta refletividade. A gente consegue ver essa elevação que costuma deixar um pouquinho mais branco a lesão. O tratamento costuma ser a terapia fotodinâmica com verteporfirina e bracterapia se necessário. O tratamento vai ocorrer por essa ocorrência de DR que pode causar uma baixa de visão, tá? Não é que nem o hemangioma racemoso e hemangioma cavernoso, que geralmente a gente só trata as complicações.
E o hemangioma circunscrito da coroide costuma causar por si mesmo sintomas. Já o hemangioma difuso da coroide, ele tem uma associação com a síndrome de Sturt-Weber. Ele tem um aspecto bem característico, que é esse fundo em molho de tomate. A gente consegue avaliar um espessamento difuso da coroide. Nele também ocorre um DR seroso. Então, nesse primeiro ultrassom, a gente consegue ver o DR seroso. Na outra imagem, a gente consegue ver essa criança com a síndrome de Sturt-Weber. Essa mancha respeita a hemifase e que segue o ramo do trigêmeo. A gente pode chamar também de mancha em vinho de Porto. Uh, Nesta outra imagem do olho, a gente consegue ver esses vasos episclerais bem tortuosos, de calibre aumentado. Isso é importante porque ele está associado a um glaucoma pós-trabecular. E nessa outra imagem, a gente consegue ver que pode ocorrer lesões intracranianas associadas. Ele responde muito bem à radioterapia externa. Já a esclerose tuberosa é uma doença sistêmica que no olho, na retina, em 50% dos casos pode causar o astrocitoma. O astrocitoma, no exame de angiofluor, ele tem uma hiperautofluorescência bem importante. Ele ocorre na retina interna, geralmente é assintomático, tem uma gerância autossômica dominante. Geralmente acontece em crianças de 5 a 10 anos e tem uma prevalência igual em ambos sexos. Algumas clínicas que ocorrem na esclerose tuberosa é que esse astrocitoma ele pode causar no campo visual um alargamento da mancha cega, principalmente se ele está perto do nervo óptico. Ele pode causar um sangramento pelo crescimento dele endofídico, por ele estar na retina interna, causando uma hemorragia vítrea. Geralmente nós vamos só observar e nessa imagem a gente consegue ver como ele está bem na retina interna. A clínica dele sistêmica é que podem ocorrer angiofibromas, que geralmente está no sulco nasolabial. Esse é o aspecto mais importante da esclerose tuberosa, são esses adenomas sebáceos. Podem ocorrer fibromas, geralmente subunguais, em 40% dos casos, e podem ocorrer essas manchas, geralmente em dorso, que a gente chama de ash leaf spots, que lembra um pouquinho quando a gente vê a imagem, pode parecer que é mancha café com leite, mas na verdade seria uma mancha só leite. Ela não tem uma mancha preta associada. Outra clínica é o astrocitoma cerebral, que vai causar epilepsia em 90% dos casos, retardo, e junto com angiofibromas, ela cria a tríade de Voigt, da esclerose tuberosa. Já a neurofibromatose, ela é dividida em tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 é mais comum e tem uma relevância maior. Ela é chamada também pelo seu epônimo de doença de von Recklinghausen. Ela tem uma herança autossômica dominante do gene de mesmo nome. A clínica mais comum são as manchas café com leites. A gente vê manchas mais escuras, manchas mais claras, podem ter efélides associadas. Se eu não me lembro, tem que ter mais de 7 manchas café com leite para se dar esse ponto clínico diagnosticado da neurofibromatose. Podem ocorrer o neurofibroma plexiforme também. Já no olho em si, podemos ver os nódulos de Lisch, que são amartomas na úvea. Pode ocorrer o glioma de nervo óptico, isso é super importante. Quando a gente vê uma criança com glioma de nervo óptico, a gente tem que descartar que ela não tenha neurofibromatose do tipo 1. E o astrocitoma de retina também, que não é patognomônico de esclerose tuberosa. Pode ocorrer na neurofibromatose tipo 1 também. O glaucoma costuma ser unilateral, mas ocorre em 50% dos casos. E o risco é maior de glaucoma se tiverem nódulos de Lisch e se tiverem o neurofibroma plexiforme. Ele ocorre porque ele acaba obstruindo o trabeculato. Já a neurofibromatose do tipo 2 ela é chamada central, é autossômica dominante também, está associada ao neurinoma do acústico, aos meningiomas, pode ter um amartoma combinado da retina e o EPR,
daí dá esse aspecto um pouco cinza, um pouco branco, e tem uma associação também com catarata subcapsular posterior. Aqui é a referência bibliográfica.